Então, pronto, iremos fazer aí as correções das páginas 105 e 106, referente ao conteúdo que foi trabalhado na nossa última aula sobre arcos e circunferências. Então, aí, ó, aplicando o seu conhecimento. Determine a medida dos arcos B e C, C e D e D e A em cada um dos casos a seguir. Eu vou apontar tanto para os que estão em casa, para os que estão aqui, para poderem enxergar o que é que a questão está pedindo. A questão quer o arco BC, o arco BC é esse arco aqui. Quer CD, o arco CD é esse daqui, e quer o DA, que é esse arco daqui, tá certo? Então, sabendo que o arco AB mede 120 graus, o oposto a ele também será 120 graus, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, eu tenho aqui 120 graus, mais 120 graus daria 240 graus. E a soma de todos daria 360 graus, porque seria uma volta completa. Eu vou mostrar para o pessoal de casa ainda, tá bom? Então, aqui, vocês fariam o quê? 360 graus menos, tá certo? 240 graus. Então, daria quanto? Daria 120 graus. 120 graus que seria dividido para 2, né? 60 graus. Então, aqui eu coloquei que o arco CD, no caso CD, é 120 graus. O arco AD é igual ao arco BC, porque são opostos pelo vértice, é igual a 60 graus. O mesmo procedimento seria na letra B. O oposto a ele seria 40 graus. Então, 40 mais 40 daria 80. Aí faria 360 graus menos 80, daria quanto? 360 graus menos 80. 360 graus menos 80. 280. Eles falaram aí, ó, 280, que seria dividido por 2. Então, 280 dividido por 2, 140 graus. 140. Isso mesmo. Então, aqui, ó, o arco CD seria igual a o CD, seria igual a 40 graus. Os arcos AD, tá certo? E o BC, os dois seriam iguais a 140 graus, tá bom? Pessoal de casa, o que eu estava falando foi isso aqui, ó. Vou apontar aqui para vocês. Não sei se vocês conseguem enxergar o que eu estava explicando ali. Vou mostrar para eles, mas eu vou mostrar aqui. Veja, nessa letra A, o AB, tá certo? Aqui, ó, o AB era igual a 120 graus, o oposto a ele também será 120 graus, porque eles são opostos pelo vértice. Então, aqui, ó, de C até D, também seria 120 graus. Como aqui eu tenho uma circunferência, e em uma circunferência, uma volta completa é igual a 360 graus. Então, vocês teriam que fazer o seguinte: 120 graus mais 120 graus daria 240 graus. Então, vocês fariam 360 graus menos 240 graus, que seria igual a 120. Sendo que 120 seria para esses dois ângulos aqui, ó. Tanto o AD quanto o BC. Então, você teria que dividir 120 por 2, que daria igual a 60 graus. Daí, o arco CD foi igual a 120, vocês poderão observar aqui de lado, e os arcos AD e BC, cada um deles, será igual a 60 graus, certo? Então, o mesmo procedimento foi na letra B. Então, vocês iriam observar o seguinte: o oposto a ele tem a mesma medida, 40. Então, aqui, ó, CD, 40. Os outros dois, como é que vocês fariam? Primeiro iriam somar 40 mais 40, 80. Como uma volta completa é igual a 360 graus, então vocês teriam que fazer o quê? Teriam que fazer 360 menos 80, que daria 280. Como eu tenho aqui dois ângulos, 280 dividido por 2, então cada um desses ângulos aqui iriam medir 140 graus, certo? Essa seria a primeira questão. Na segunda questão, tá bom? Vou explicar logo aqui para vocês, depois explico para o pessoal que estão aqui. É assim. Sabendo que os ângulos indicados são ângulos centrais, determine a soma das medidas dos arcos BC e CE. Mas para eu saber a medida desses dois arcos, da soma desses dois arcos, eu tenho que saber a medida de cada um deles, tá bom? Então, aqui,
O que foi que aconteceu? Observem que esse segmento AC, tá certo? Eu vou ter aqui o ângulo de 120 graus desse lado aqui, 120 graus, e teria esse outro ângulo aqui. Então, esse segmento AC, ele é um diâmetro. E no diâmetro, tá certo? Dos dois lados, eu terei 180 graus, porque a soma daria 360 graus. Então, se dos dois lados eu tenho que ter 180 graus, se eu já tenho 120 graus, então quer dizer que BC será 60 graus, certo? Do outro lado, eu também terei que ter 180 graus. Esse símbolozinho aqui, ó, no formatinho quadrado, já sabe que esse ângulo é 90 graus, certo? Esse outro aqui também seria 90, mas ele está sendo dividido ao meio. Então, está sendo dividido em duas partes congruentes, é uma bissetriz. Então, cada uma dessas partes seria iguais a 45 graus, porque 45 mais 45 daria 90, bom? Como a questão que é a soma de BC mais CE, então vocês iriam pegar aqui, BC é 60, mais CE, juntando aqui dá 90, tá certo? Juntando 45 mais 45, 90, 90 mais 60, 150 graus. Então, a soma dos arcos é 150 graus. O mesmo acontece aqui, ó, nessa letra B. Veja que aqui o BC tem esse símbolozinho aqui, vocês já iriam saber que seria 90 graus. Esse outro aqui já tinha 60, então vocês iriam somar esses três ângulos e ver quanto falta para 360. Aí faltaria 60. Se falta 60, então aqui, esse segmento aqui é uma bissetriz que dividiu o ângulo em duas partes congruentes. Então, cada uma dessas partes seria igual a 30 graus. Como a questão quer a soma de BC, vamos lá, BC que é 90, mais CE é isso aqui, ó, tá certo? Então, seria, no caso, 90 mais 90, porque aqui seria 90 mais 60 mais 30. 60 mais 30 dá 90, 90 mais 90, 180 graus. Agora, deixa eu explicar aqui para vocês, presta atenção. Nesse outro caso aqui, estão vendo esse segmento aqui AC? Então, esse segmento aqui AC, ele é o diâmetro. Então, cada um desses lados aqui será igual a 180 graus. Por quê? Aqui vai se formar um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta é igual a 180 graus. Então, se eu já tenho aqui um de 120 graus, para 180 falta quanto? 60. Então, esse ângulo é... Pelo símbolo de um quadradinho aqui, ó, já sabia que esse aqui era um de 90 graus. Esse símbolo aqui indica um ângulo de 90 graus. E esses outros dois aqui também tem um símbolozinho aqui, sendo que ele está sendo cortado ao meio. Então, isso aqui, ó, é uma bissetriz. Então, esse outro aqui teria que ser 90 também. Sendo que, como ele está sendo cortado ao meio, então 90 dividido por 2, 45. Então, cada um deles iria medir 45. Mas o que a questão quer? Que some o arco BC. Quem é o arco BC? Com o arco CE. Quanto é o arco CE? De C até E. 45 mais 45, 90. Então, 90 mais 60, 50. Aqui é o mesmo procedimento. Vocês teriam que analisar, tá certo? Vamos lá. Estão vendo aqui novamente o símbolo de um quadradinho? Então, aqui já saberia que era quanto? Então, eu já tenho 150, 90 e 60. Então, vocês iriam somar. Somando, daria 300. Tá certo? Somando aqui, ó. 150 mais 90 mais 60 daria 300. Tudo não tem que dar 360. Então, você faria 360 menos 300. Aí faltava 60. Não é isso? 60 vai dividir para quantos? 60 dividido por 2? 30. Já achei todos os ângulos. Mas a questão é que some BC. Quanto é o BC? Com CE. CE é a soma desses dois. Quanto é esses dois a soma? 90 mais, que dá quanto? 180 graus. Fácil, né? Posso passar? Pessoal de casa também, né? Então, rapidinho. Vamos lá. Terceira. Tem assim. E uma roda gigante. Deixa eu só ver se eu coloquei uma coisa aqui pra vocês. Coloquei. Aqui vai. Aqui, ó. Depois volta, tá? Em uma roda gigante, dois amigos
sentaram em cabines diferentes. Sabendo que o ângulo escrito formado entre suas cabines é de 50 graus. Vocês sabem que ângulo escrito é aquele ângulo em que o vértice ele pertence à circunferência. Tá certo? Então, qual é a medida em graus do arco formado entre elas em relação ao centro, em relação ao ângulo central da roda gigante? Então, deixa eu só botar aqui para vocês verem. Eu coloquei a figura. Ó, o pessoal de casa também. O ângulo central era igual a 50 graus. Precisa desenhar, desenha, mas precisa não. O ângulo central, não, central não. O ângulo escrito é igual a 50 graus, como a questão disse, que era igual a 50 graus. Aí ele quer saber a medida do ângulo central. O escrito era 50 graus e ele quer saber o ângulo central que corresponde a ele. Certo? Sendo que, nesse caso, o que a gente vai observar? Que o arco correspondente a esse ângulo escrito é o dobro. O arco é o dobro. Então, o arco aqui, o dobro de 50 é quanto? Então, aqui o arco, que corresponde a esse ângulo central, seria igual a 100. Mas o arco correspondente não é igual a medida do ângulo central, não tem a mesma medida. Então, se o arco mede 100 graus, o ângulo central também iria medir 100 graus. Então, aí a medida seria 100 graus. Vou só voltar, tá? Então, tem aí, ó, a medida é 100 graus. Ok? Quarta questão. Só é fazer o dobro. Como eu precisava fazer aí o desenho, agora vocês terem a ideia que seria o dobro de 50, que é 100. Quarta questão. Leia as sentenças e marque V para verdadeiro e S para falso. Então, ó, quando dois segmentos saem de um mesmo ponto pertencente à circunferência e ao menos um deles não passa pelo centro, forma-se um ângulo, o qual recebe o nome de ângulo escrito. Verdadeiro, certo? Aí, olha, só lembrando para vocês que o ângulo escrito é aquele ângulo que tem um ponto em comum com a circunferência. Proporção 2, né? Um ângulo é classificado como escrito em uma circunferência, quando seu vértice é um ponto dessa circunferência, acabei de falar, né? E seus lados são classificados como cordas. Lembrando que corda é o segmento que vai de uma extremidade à outra da circunferência. Também verdadeiro. O ângulo escrito é o ângulo cujo vértice é o centro, é? Quem é o centro? Quando o vértice é o centro da circunferência, que ângulo é esse? Central, tá certo? Quando o vértice do ângulo ele é o centro da circunferência, ele é o ângulo central. Quando o vértice do ângulo ele é um ponto da circunferência, ele é o ângulo escrito, tá certo? Então aí eu vou passar aqui ainda para vocês fazerem em um segundo. Ó, quinta questão. Tem assim. Alguém lembra o que são quadriláteros? 4 lados. Alguém lembra? Não. Nem toda figura de 4 lados é um quadrado, tá? Só é um quadrado se todos os lados tiverem a mesma medida e todos os ângulos forem ângulos retos. Então, a gente pode dizer que toda figura de 4 lados é um quadrado. Então, vejam. Vocês também lembram a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero? Quanto tem que medir? 180 são dos triângulos. 360. Esqueçam disso não, isso é muito importante, tá? A soma dos ângulos internos dos triângulos é igual a 180 graus, mas a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. Então, tem assim, ó, o quadrilátero ABC está escrito. Por que ele está escrito? Porque ele está dentro da circunferência. Então, o quadrilátero está inscrito. E a circunferência está circunscrita, porque ela está fora, tá certo, do polígono, do quadrilátero. Então, em uma circunferência e o ângulo ABC, ele bota ABC, mas poderia ter colocado só o ângulo B. Tá certo? Quando ele coloca ABC, poderia simplesmente dizer que o ângulo B mede 108 graus. Então, a medida do ângulo CDA, ou seja, o ângulo D, tá certo? O ângulo D. Então, aí veja o que foi feito. Presta atenção. Nesse caso, vocês fariam o seguinte. Vocês iriam saber
que a questão é saber esse ângulo aqui. Vocês saberiam que esses ângulos aqui, tá certo? Que estão, no caso, lado a lado, eles teriam a mesma medida. Então, aqui, ó, 108 mais 108 graus, 216 graus, certo? Mas aí, nesse caso, o quadrilátero, eu acabei de falar para vocês, a soma dos seus ângulos internos é igual a 360 graus, aqui, ó. Então, 360 graus menos 216, 144. 144 vai ser dividido para quantos? 2, que dá quanto? Então, aí, a alternativa correta, a letra C. Simples, certo? Poderia até ter feito uma equaçãozinha do primeiro grau, fazer dessa forma. Oi? Poderia ser também. Sexta questão é o que eu quero falar para vocês, né? Ó, considerem um triângulo equilátero. Alguém lembra o que é triângulo equilátero? Que tem todos os lados com a mesma medida, certo? Então, considera um triângulo equilátero, ABC escrito, o triângulo equilátero está dentro de uma circunferência, com medida de raio de 10 metros. Esse 10 metros não vai servir para nada, só coloca para atrapalhar vocês, tá certo? Aí tem assim, traçando duas retas tangentes, quando a reta é tangente, é porque tem um ponto em comum com a circunferência. A essa circunferência, nos pontos B e C, qual é o menor ângulo formado por ela? Gente, isso aí é uma coisa bem lógica, porque se é um triângulo equilátero, não vai ter negócio de menor e maior ângulo, não. Triângulo equilátero, ele terá todos os ângulos com a mesma medida. Então, eu falei para vocês nesse instante que qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus, não é verdade? E o triângulo tem quantos ângulos? 3. Como todos os ângulos eles terão a mesma medida, então só irá você fazer o quê? 180 dividido por 3. Então, cada um dos ângulos iria ser igual a 60 graus. Então, o ângulo de 60 graus. Então, como eu falei para vocês, no equilátero não vai ter menor e maior não, porque todos vão possuir a mesma medida, já que eles são equiláteros. Certo? Posso passar? Pessoal de casa, posso passar, né? Pode. Que às vezes os alunos não falam, mas escrevem. Mas escreveram voltando. Vejam só, Rebeca me avisou aqui que já deu a hora, tá bom? Então eu vou parar e quando a gente voltar eu continuo, tá bom? Vou finalizar aqui a gravação. Quando voltarmos, iremos continuar com a correção. Obrigada, viu, Rebeca?